Hi and welcome to my YouTube channel. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em como a gente fala o plural em inglês. Sim, tem algumas formas, não é só o S. Fica comigo que você vai aprender tudo. O plural pode ser regular ou irregular em inglês. A maioria das palavras, ou grande parte delas, vai terminar com um S, igual ao português. Então eu coloco simplesmente um S no final. Então se a palavra é book, para eu falar no plural, eu falo books. Porém, quando existem algumas terminações das palavras, eu vou não só colocar um S, mas sim um ES no final. Então se for uma palavra que termina com CH, como church, eu vou colocar no plural churches. Eu coloco um ES no final. Igrejas. Se a palavra já termina em S, eu também coloco um ES. Então, bus fica buses. Ônibus. Tá vendo que em português também existem plurais diferentes? Nesse caso, o plural de ônibus é igual. Ônibus, um ônibus, dois ônibus, três ônibus. Então tem essas regras em português e a gente está vendo as de inglês, que também existem. Quando uma palavra termina em SS, também. Então, business, por exemplo, negócios, fica businesses. Quando uma palavra termina em SH, bush, arbusto, fica bushes, arbustos. Quando uma palavra termina em X, box, fica boxes, caixas. Ou quando termina em O, potato, o plural fica potatoes, batatas. E quando a palavra termina em Y, só que vem antes uma consoante, então ela perde esse Y e ganha um IES no final. Baby vira babies. Family vira families. Perde o Y e ES no final. Essas são as regras para os plurais regulares em inglês. Mas quando for um plural irregular, não tem jeito, tem que ver palavra por palavra. Mas eu agrupei aqui as palavras para a gente tentar encontrar um padrão e quando a gente se deparar com essa palavra, a gente pode, quem sabe, lembrar desse padrão que a gente viu aqui. O primeiro grupo de palavras são algumas palavras do latim, que você provavelmente conhece elas muito bem. Por exemplo, analysis. Então, análise, eu falo analysis. Quando eu vou colocar para o plural, ele ganha um E no final. Então, fica analysis. O som é basicamente o mesmo, só que o S final tem som de S no singular. No plural, ele ganha o som de Z. É muito discreto, mas é bom tentar se atentar para falar desse jeito. Então, analysis no singular, analysis no plural. Crisis, crise. Crisis, crises. Diagnosis, diagnóstico. Diagnosis, diagnósticos. Hypothesis, hipótese. Hypothesis, hipóteses. Então, de novo, eu troquei o I pelo E no final. Parenthesis, então se for um parênteses, or parentheses, com um E no final, se forem dois ou mais parênteses. Tá vendo que em português não tem diferença? Sinopsis, sinopse, e sinopsis, sinopsis. Então, de novo, troquei o I pelo E. Então, essas palavras que são bem parecidas com o português, porque vem do latim, dá pra gente ter uma noçãozinha de que é só trocar o I, que vem antes do S no final, por um E. A gente tem muitas palavras que terminam com F e a gente vai trocar essas palavras por um VES no plural, seja a letra F ou só um fonema F. Dwarf, anão, no plural, dwarfs. Essa palavra eu também posso falar dwarfs, eu posso falar com o FS no final ou eu falo dwarfs. Outro ser místico, elf, o elfo. Então o plural vai ser elves. Elves. Half. Já vimos a pronúncia dessa palavra. Se você não viu, clica aqui no link na descrição que tem um vídeo de pronúncia com essas e várias outras palavras para você dar uma olhadinha. Então, half, metade. No plural, halves, metades. Knife, faca. Então aqui o K é mudo. Geralmente o K seguido por uma consoante vai ser muda. E o último fonema é um F. Então, knife fica knives. Leaf, folha. No plural, lives,
folhas. Life, vida, no plural, lives, vidas. Scarf, cachecol, lenço, no plural, scarves. Shelf, prateleira ou estante, no plural, shelves. Thief, ladrão, no plural, thieves. Deus nos livre. Wife, esposa, fica wives, esposas. Melhor não ter mais de uma. Wolf, lobo, no plural, wolves. A gente tem duas partes do corpo que o plural e o singular seguem mais ou menos o mesmo estilo. Então, se eu for falar pé, eu falo foot. E se eu for falar pés, eu falo feet. Então, os dois Os eu troquei por dois Es. Mesma coisa se eu for falar de dente. Tooth, no singular, dente, e teeth, dentes. Um outro grupo que a gente vai dar uma olhadinha são plurais que são iguais, tanto no singular quanto no plural, não tem diferença na palavra. Fish, por exemplo. Então, se eu estou falando da carne do peixe, fish não tem plural, ou seja, o plural é igual. Porém, se eu estiver falando de espécies de peixes, aí sim eu posso falar fishes. Outra palavra é means, significa meio. O meio, como você vai fazer alguma coisa. Então, meio, means, meios, means, igualzinho. Sheep, ovelha. Plural de ovelha é sheep. E tem algumas outras que realmente não seguem padrão. Então, aqui é a bagunça. Tem que ver uma por uma. Child, child, criança. Children, child, children. Se eu falar sobre dados, sabe aquele que a gente joga, banco imobiliário? Eu posso falar die, se eu estiver nos Estados Unidos. Ou eu posso falar dice, se eu estiver na Inglaterra e em alguns outros países que tem como o inglês britânico, são mais próximos do inglês britânico. E aí, tanto faz, o plural de die ou dice vai ser dice, igualzinho ao britânico. No caso do americano, acrescentou um C. Se eu vou falar de homem e mulher, então homem fica man, no singular, e homens fica men, no plural. Já mulheres, no singular, woman, e no plural, women. Aqui muda a pronúncia e a escrita bastante. E aquele animalzinho, mouse, o rato, ele vira mice. Então, no plural, mais, ratos. Esse eu sei que você sabe. Person, pessoa, no plural, people. Mas eu também posso falar persons se eu estiver num contexto bem informal, talvez assinando algum contrato, alguma coisa assim. E também posso falar peoples, se eu estiver me referindo a povos. Então, os povos de vários países, eu posso falar peoples. Quiz. Amo fazer quiz, amo responder enquete no meu Instagram. Se você não me segue lá, eu sempre faço enquetes para vocês. O plural de quiz, quizzes. Plural irregular é uma coisa que a gente só aprende tendo muito contato com a língua, lendo bastante. Mas o plural regular não dá para errar mais. Então lembra, a maioria vai terminar com S. Mas se tiver algumas das terminações CH, SH, SS, S, O, X, você vai colocar um ES no final. E só se tiver um Y, mas antes vier uma consoante, tira esse Y e bota o IES. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Se gostou do conteúdo, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana sobre inglês. E lembre-se, você vai aprender inglês, só depende de você. See you!